Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 7, diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar-se, nós já oramos. Nós vamos falar sobre como você reage ao ambiente espiritual, com sabedoria ou com tolice, com sabedoria ou com insensatez. Então preste atenção no tema desta mensagem: como você reage ao ambiente espiritual, com sabedoria ou com tolice. Por que nós estamos falando isto? Por que o tema é isto? Porque quero explicar para os irmãos, na época de Salomão, na época de Davi, como eram estas coisas aqui que ele escreveu. As pessoas iam para a casa de Deus, que é o verso 1 está dizendo, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Naquela época a casa de Deus era o templo de Salomão. Então ele diz, guarda o teu pé quando você for ao templo. Veja, naquela época as pessoas não iam ao templo congregar como nós, não era assim. Eles iam ao templo para oferecer um sacrifício, para pagar um voto, uma coisa assim. Havia uma reunião por ano em que eles iam para ouvir a palavra de Deus, né, o dia da expiação, que eles iam ouvir a palavra de Deus da boca do sumo sacerdote, do escriba, para ser explicada toda a lei, todo o Pentateuco para eles. Mas eles não iam assim como nós, né? Então, eles faziam suas reuniões em casa, né? Pais e mães ensinavam seus filhos, levitas proclamavam a palavra de Deus, mas o templo, quando eles iam, era mais para isto, para ofertar, para oferecer sacrifícios, para pagarem votos, para oferecer sacrifício de perdão de pecados, essas coisas. Não eram assim. Nós hoje temos um culto de sacrifícios espirituais, que Paulo diz em Romanos 12, agradáveis a Deus, né? Pedro, aliás, diz em 1 Pedro capítulo 2, ele diz, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, quando Salomão diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ele está dizendo, não é como a gente aprendeu quando era criança, né? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus, quando você entrar na igreja, você fica quieto, você tem reverência. É aí que a gente aprendeu. É óbvio que a gente tem que ter reverência quando vir para a igreja, né? Todo lugar, porque a presença de Deus está em todo lugar, e nós, como portadores da presença de Deus, onde quer que estejamos, nós temos que ter essa reverência, não é verdade? Não é só aqui, no lugar em que consagramos para nos reunir. Não. Então, quando Salomão está dizendo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ele está dizendo o seguinte, seja cauteloso quando você vier trazer uma oferta para o sacrifício. Aí ele fala, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, ouve primeiro o que o sacerdote tem a dizer, em vez de você fazer votos, fazer sacrifício de tolo. O que é isto? É você fazer sacrifícios que estejam além das suas condições de fazer. Por quê? Porque você chegou na casa de Deus, ficou admirado, ficou espantado pela atmosfera espiritual que estava ali. As pessoas, quando chegavam ao templo, elas ficavam tão entusiasmadas, tão admiradas com
com toda, não só a beleza da construção do templo de Salomão, como também com todo o processo que havia para as ofertas e para os cultos daquela época. Havia, né, toda uma liturgia que chamava atenção, que admirava, que fazia eles estarem envolvidos em um ambiente espiritual, que se eles se deixavam levar e acabavam fazendo votos irrefletidos. Senhor, que maravilha este lugar, eu te prometo que eu vou ser assim. Não vai, você não vai, você está empolgado com o ambiente, você está empolgado com o ambiente da adoração. Os irmãos entenderam por que eu dei esse título para o sermão? Como você reage ao ambiente espiritual, com tolice ou com sabedoria? É claro, meus queridos, que o ambiente de adoração é contagiante. Os irmãos entenderam como era na época de Salomão? O que ele está advertindo aqui? Cuidado para você não ficar empolgado quando chegar na casa de Deus e querer oferecer um sacrifício que não está dentro da sua condição, porque a lei dava essa alternativa. Se você é rico, se você é pobre, se você tem mais ou menos dinheiro, olha o que você pode ofertar, olha o que você pode sacrificar. Quem era pobre sacrificava um par de rolinhas ou de pombos. Inclusive José e Maria, quando foram fazer o sacrifício da purificação dela, ofereceram um par de pombinhos. Eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro, um novilho, não. Dependia da condição da pessoa. Mas a pessoa chegava lá, via todo mundo pegando um novilho para oferecer, um cordeiro, ele não tinha condição, meio queria. Por quê? Porque o ambiente proporcionava isso. A empolgação tomava conta do seu coração. Mas hoje, né, já que os irmãos entenderam, os caras faziam votos. Senhor, eu vou fazer um voto aqui. Quando chegava em casa, ele falava, meu Deus, que voto que eu fiz? Ele nem estava pensando direito. Então, hoje é a mesma coisa, porém é claro que nós estamos aqui em um ambiente diferente. Nossos sacrifícios são espirituais. Deus não agrada-se mais de sacrifícios físicos, Deus não agrada mais disso. Mas muitas vezes nosso ambiente de adoração é tão bom, é tão contagiante e leva muitos crentes imprudentes a certos comportamentos inapropriados, palavras impensadas, promessas inatingíveis, essas coisas de início de ano, sabe? Deus, agora sim, 2021, você é um crente de verdade. Aí é a primeira semana, na segunda é mais ou menos, na terceira está igual ao 2020. Então, qual o problema de se envolver numa atmosfera espiritual envolvente? Nada a ver. Uma esfera maravilhosa, Deus está ali, é bom, amém. O problema é que nem sempre nós somos prudentes com isso e achamos que podemos viver esta mesma espiritualidade lá fora. Aliás, devemos vivê-la. Mas temos que nos lembrar de que, em um local espiritual como este, por exemplo, uma reunião, uma congregação de servos de Deus, um culto de adoração a Deus, nós estamos reunidos com pessoas espirituais, gente. Vocês são crentes, eu sou crente, nós estamos juntos aqui, amamos a palavra, nós testemunhamos, nós louvamos, nós adoramos, nós presenciamos milagres juntos. Agora, na esfera mundana, quando você sai daqui, você está rodeado de ímpios, de zombadores, de críticos, não é? Como é que você mantém esta mesma espiritualidade lá? Pode e deve, mas é necessário um esforço, é necessário um entendimento maior para você compreender que deve manter esta espiritualidade lá. De fato, nós temos que resplandecer esta luz entre os homens, mas acautelar-nos de fazer promessas a Deus num momento de euforia que depois não iremos cumprir no nosso caminhar diário. É isso que acontece em cultos maravilhosos. Quando tem cultos maravilhosos, e aí muitas vezes o pastor chama à frente, vem aquele monte de gente, faça um voto ao Senhor, a pessoa faz irrefletidamente, porque ela ficou envolvida naquele ambiente, e depois ela falou porque foi chamada à frente e tal. Uma pessoa até me questionou isso, pastor, por que você não chama as pessoas à frente para orar, para não sei o quê, para isso e tal, você vai ver como a igreja... Sim, pode ser, mas há este risco que o sábio Salomão está dizendo. Votos podem ser feitos, claro, não votos que barganham com Deus. Deixa eu explicar para os irmãos que votos podem ser feitos. Hoje os votos devem ser feitos como resoluções de uma vida espiritual melhor, uma vida mais santa, mais pura, mas nunca como uma barganha com Deus.
Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu estou desempregado, mas se Deus me arrumar um emprego, meu primeiro salário todinho é dele. Pode ser também, você pode fazer esses votos, mas não entenda isto como uma barganha com Deus, porque Deus ele abençoa a nós livremente. Deus não precisa das nossas promessas para Ele nos abençoar. Aliás, nós é que precisamos das promessas de Deus, Ele não precisa das nossas. Mas também não tem problema se a pessoa fizer um voto, que isto Ele fará cumprir de coração. Mas quando eu falo que os votos hoje são válidos, são votos de resoluções. É você dizer assim, eu serei mais espiritual, eu serei mais leitor da Bíblia, não é assim, este ano não é isto, é você dizer isto todos os dias. Jesus diz, basta cada dia seu mal. Você faz uma promessa para o ano inteiro, você não conhece os males do dia a dia, você só conhece o mal daquele dia. Então lute contra aquele dia, vença ele, e no outro você, amém Senhor, obrigado, venci ontem, hoje é uma nova batalha. É assim que você deve fazer. Faça as suas resoluções. Então hoje nós vamos ver diferentes reações do ambiente de culto, reações do crente sábio e prudente, mas também reações do crente tolo e insensato. Em primeiro lugar, o sábio ouve, o tolo sacrifica. Verso 1, o sábio diz assim, guarda o teu pé, né? Aí ele diz na segunda parte do versículo, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Inclina-te mais a ouvir. Numa esfera espiritual, num culto abençoado, num ambiente contagiante, meus queridos, nós temos que ser cuidadosos e prontos a ouvir. Tiago, capítulo 1, verso 19, o apóstolo diz assim, meus irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por que Tiago diz isto? Porque muitas vezes em momentos empolgantes, nós gostamos de falar e falamos coisas que não devíamos falar. Inclina-te mais a ouvir, diz o sábio. Então, ao ouvirmos a palavra de Deus, a nossa fé e o nosso conhecimento são aumentados. Paulo diz em Romanos 10, 17, ora, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, inclina-te mais a ouvir. Quanto mais você ouvir a palavra, mais fé você obterá. E quanto mais fé você obtiver, muito mais obediência você está propenso a ter, a ser mais obediente. Agora veja o que Samuel, o profeta, disse ao rei Saul. Ele disse, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Sabe o que aconteceu? Saul, o rei, tinha recebido uma ordem de Deus, através de Samuel, o profeta, para ir lá em Amaleque e destruir todo mundo, matar do rei até a barata. Porque Deus queria vingar-se. Deus vingar, Ele pode, nós não. Deus queria se vingar do povo de Amaleque, dos amalequitas, e deu esta ordem através de Samuel, revelou esta vontade de Deus para Samuel, e ele foi a Saul e falou, vai lá, e Deus está dizendo, não deixa viva uma barata, destrua do rei até o último inseto. E Saul foi para lá, e começou a guerra, começou vencendo, começou destruindo, começou matando. De repente ele olha para os bois e vê aquelas picanhas gordas, andando pelo pasto. Ele fala, rapaz, isso aí eu não vou matar não. Ele vê aquelas ovelhas bonitas e fala, não vou matar não, vamos separar isso aí, gente. E manda o exército dele ir separando aquelas reses, vai separando as melhores, mata as ruins, mata o povo. Aí o rei fala, não, o rei pode deixar, não vamos matar o rei não, Vamos dar uma misericórdia, fazer um ato de misericórdia com o rei. Aí tudo bem. Quando Saul voltou da guerra, Samuel foi ao encontro dele. Você fez o que o Senhor mandou? E ele mentiu, disse, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor mandou, eu fiz. Aí Samuel falou, mas que mugido é este que eu estou escutando e balidos de ovelhas? Aí Saul, isso aí é pelo seguinte, são animais ótimos para fazer sacrifício, Deus vai se agradar. E Samuel disse para ele assim, você acha
que Deus se agrada mais de sacrifício do que de obedecer sua palavra? Você acha isso, Saul? Sabe, irmãos, muitos crentes hoje, eles também vivem desta forma. Eles não ouvem a instrução da palavra de Deus, mas querem viver sacrificando, achando que Deus vai se agradar. Eles não querem aprender da palavra, como diz o verso 1, inclina-te mais ao ouvir do que a sacrificar. Não, eles não querem ouvir. Quando é a palavra, quando é a pregação, ninguém quer. Mas quando manda fazer sacrifício, vem aqui e traga todo o seu dinheiro que você tem, todos os bens que você tem. É a fogueira santa hoje. Nós vamos arrancar tudo que você tem. Aí ele vai lá e faz. Mas inclinar para ouvir a palavra, ele não quer. O sábio Salomão está chamando isso de sacrifício de tolo, de insensato. Tudo bem, hoje nós temos visto muitos crentes fazendo desta forma. Eles acham que Deus... não, pastor, Deus vai se agradar sim, porque eu subi no monte e tinha muita pedra naquele monte, espinho, eu furei meu pé. Deus olhou para o meu pé saindo sangue, eu tenho certeza que Ele vai gostar. Eu fiquei lá, foi 3 dias, pastor, sem comer e sem beber. Você acha que Deus não vai gostar? Olha, Deus quer que você ouça e obedeça a palavra dEle, mesmo que você nunca vá no monte. É isto que o sábio está dizendo. Então, em primeiro lugar, o sábio ouve, o tolo sacrifica. Em segundo lugar, o sábio se cala, o tolo fala demais. Olha o versículo 2 e 3. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Veja, no ambiente espiritual, de culto, de alegria, de encontro, né? Que muitas vezes se afasta do movimento da cidade, aí todo mundo fica concentrado ali na palavra de Deus. É comum nós ouvirmos crentes falando demais, prometendo demais. Alguns chegam a dizer coisas que Deus não disse. Tiago 3, 1 e 2. Meus irmãos, não queirais muitos de vós ser mestres, porque havemos de receber mais duro juízo, disse o apóstolo. Ele diz, porque todo homem tropeça em alguma coisa, mas o homem que não tropeça no falar é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Tiago diz isso, sabe por quê? Porque os mestres, eles receberam de Deus o dom e a leitura mais clara da palavra para transmitir e ensinar para a igreja. Por isso, quando ele prega, quando ele ensina, ele está ensinando verdadeiramente a palavra. Ele não tropeça. Por isso que as pessoas não devem desejar ser mestres, a não ser que Deus tenha chamado. Eu queria ser pastor. Você não sabe o que é isto. Eu queria ser um mestre na igreja. Vai receber mais duro juízo. É isso que quer? Não é proibido falar, vir aqui, dar seu testemunho, louvar o Senhor, orar, ler um texto da Bíblia, pregar, ensinar, nada disso é proibido. Aliás, a Bíblia diz que Deus nos chamou para estas coisas. A questão é ir além daquilo que Deus diz ou do que você é capaz. Tem pessoas que querem fazer aquilo para o que ela não foi capacitada. Agora veja o verso 3, o que Salomão diz. Ele faz uma comparação dos sonhos e das palavras tolas. Olha só, ele diz assim, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo vem da multidão das palavras. Salomão está dizendo, os sonhos provêm das ocupações diárias. Você fica o dia inteiro batalhando daqui, trabalhando de lá, mexendo com gente aqui, conversando com outro ali, atende um telefone aqui, faz não sei o quê. À noite, toda a agitação do dia gera sonhos. Muitas vezes sonhos sem significado. Salomão não está negando que existem outros tipos de sonhos, mas todo o livro de Eclesiastes ele está escrevendo uma visão debaixo do sol, entendeu? Por isso que desde o capítulo 1 você vai ver assim, eu vi as coisas debaixo do sol e eis que era tudo vaidade. Ele está dizendo do ponto de vista humano, do céu para baixo, não estamos falando das coisas aqui, das coisas celestiais. Do céu para baixo, todas as coisas são vaidade. Do céu para baixo, os sonhos são resultados de preocupações e pensamentos excessivos, ele está dizendo.
Agora ele fala, da mesma forma que quando você trabalha demais, você sonha, da mesma forma, se você falar demais, você fala besteira. É isso que ele está dizendo no versículo 3. Lembra daquele adágio popular que diz assim, quem fala demais dá bom dia a cavalo? A questão não é que você vai passar na rua e o cavalo está ali parado e você, bom dia, seu cavalo. Não é isto. A questão não é esta. O ditado significa que é de tanto a pessoa falar, daqui a pouco ela está falando tanta bobagem que é como se fosse que ela estivesse conversando com um animal, coisa sem nenhum menor sentido. Então é isto que Salomão está dizendo. Nós vimos agora, portanto, que o sábio se cala. O tolo não, o tolo ele fala demais. E nós estamos falando disso dentro de um ambiente de culto, tá? Estamos falando isso dentro de um ambiente de grandiosidade da presença de Deus. As pessoas se empolgam e começam a querer falar, prometer. É isto que vamos, aliás, falar agora. Em terceiro lugar, o sábio pondera, o tolo precipita. Versículo 4, ele fala assim, quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues, está vendo? Então, como nós já falamos, não tem nada errado em fazer votos diante de Deus. Entretanto, nós não podemos nos envolver em votos inatingíveis, nem mesmo em votos barganheiros. Vamos dar esse exemplo? O que é um voto inatingível? Olha, Senhor, este ano 2021, todos os dias eu vou jejuar, de 6 a meio-dia, 6 da manhã a meio-dia, todos os dias o cara faz um compromisso que ele não vai arcar, que ele não vai assumir, compromissos inatingíveis que ele promete a Deus quando está no ambiente de culto. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é tão maravilhosa, a santidade de Deus, ela exige de nós também santidade. Aí quando você está nessa esfera, você fala, eu quero agradar a Deus, alguma coisa eu tenho que prometer para Ele se agradar de mim. A gente tem esse costume ainda, achar que Deus se agrada daquilo que nós prometemos. E aí fazemos votos. Este é o voto inatingível. Agora um exemplo de voto barganheiro. Olha, se Deus me der um carro, porque eu não tenho, toda vez que o irmão precisar, eu vou buscar ele. Aí chove, ele nem manda mensagem. Nem manda mensagem. Nem vem na igreja. E fala, irmão, por que você não vem? Está chovendo muito. Mas você não tem carro? Você ia molhar? Votos inatingíveis. Eu estou falando só de coisas materiais, imagina as espirituais. Votos barganheiros, se Deus me der isso, eu faço aquilo. Entendeu? Nada disto. O correto, crente sábio, faz ponderações. Deixa eu ver se eu consigo cumprir isto. Agora vamos falar do outro lado da moeda, tá? Porque eu só falei de coisa aqui que o cara faz na empolgação e faz demais, depois não consegue cumprir. Agora vamos falar do outro lado? Vamos falar do crente que pondera tanto que também não faz nada? Sabia que existe esse? Tem o crente que ele está no ambiente da adoração, da esfera da comunhão, está todo mundo fazendo votos a Deus, ele fica calado. Mas, irmão, por que você não vai fazer nenhuma resolução para Deus? Não sei se eu vou cumprir. Tudo bem, este pensamento é certo. Mas você sabe por que ele pensa assim? Ele pensa assim não porque ele não quer fazer um voto e se complicar depois, não é por isso não. Ele fala assim porque ele quer se manter na mediocridade da sua vida cristã. Ele fala, eu não quero me complicar, eu estou quieto na igreja, está bom demais. Se eu falar alguma coisa que eu vou me complicar com Deus. É isso que ele quer, manter a mediocridade da sua vida cristã. Isso também é errado. Porque tem crentes que quando ouvem ou leem esse texto que nós lemos, eles vivem uma vida espiritual medíocre, alegando o seguinte, não vou fazer resoluções inatingíveis. Mas eles são tolos, não são sábios. O sábio pondera. O sábio diz assim, olha, eu não vou fazer coisa que eu não atinjo, mas eu tenho que fazer compromisso com Deus. Ele é equilibrado, sabe? Ele não vai fazer compromisso que ele não vai arcar, mas ele também não vai ficar na vida cristã medíocre. Não,
ele vai sim fazer resoluções. Depois sugiro os irmãos que vocês entrem lá no YouTube e digita lá assim, as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi as pessoas assim, né, chamam ele de puritano, mas ele já estava ali nos Estados Unidos, alguns puritanos que foram da Inglaterra para os Estados Unidos, e ele estava nessa turma aí. Jonathan Edwards, ele fez uma pregação diante da igreja, diante de Deus, com 70 resoluções para a vida dele. De hoje em diante, serei assim, assim, assim. Depois você assiste lá, e aí você vai ver 70 compromissos que esse homem de Deus fez para ser um homem melhor, para ser um santo de Deus. Em último lugar, então, agora nós vimos que o sábio pondera, o tolo precipita. Em último lugar, o sábio teme a Deus e o tolo dá desculpas. Versículos 6 e 7, olha. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Está vendo? Isso aqui é o tolo. Agora o sábio é o final do verso 7. Mas tu teme a Deus. Vamos ver o que significa isto. O que quer dizer isto então, pastor? Que não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne? O que é isto? É o seguinte, tua boca falou demais. Você prometeu coisas que você não vai fazer. Agora tua carne vai pecar. Porque o dia que você não fizer, você está mentindo e pecou contra Deus. Isso significa. Então o que significa, não diga diante do anjo que foi erro. O que é isso? Tem algum anjo aqui? O que é isto aqui? É o seguinte. A palavra anjo quer dizer mensageiro. E na época de Salomão, quando um judeu fazia um voto, né, o sacerdote, depois, no dia do pagamento daquele voto, o sacerdote enviava mensageiros até a casa da pessoa, caso ela não pudesse vir para o templo, para Jerusalém. O sacerdote enviava mensageiros para cobrar o pagamento do voto que o cara tinha feito. E o mensageiro chegava na casa. Então a palavra anjo e mensageiro é a mesma coisa na linguagem bíblica, tá, irmãos? Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra anjo quer dizer isto, mensageiro. Às vezes se refere a anjos de Deus, às vezes se refere a pessoas que são portadoras de uma mensagem, às vezes se refere a pastores da igreja, como em Apocalipse, né, 2 e 3, Apocalipse 2, as 7 igrejas, fala os 7 anjos, são 7 pastores que mostra, são todos os pastores, proclamadores da mensagem. Às vezes esse anjo é o próprio Jesus antes de se encarnar, lá no Velho Testamento. Jesus, às vezes, ele aparece no Velho Testamento como um anjo de Deus, mas geralmente está escrito anjo do Senhor, né, com A maiúsculo e tal. Então você vai entender que ali se refere a Jesus em uma das suas cristofanias. Então, anjo também pode significar mensageiro. Então, quando a palavra hebraica malak, quer dizer anjo, o cara falou o que não podia cumprir, a carne dele não cumpriu, pecou contra Deus, o mensageiro, que é o anjo do sacerdote do templo, foi na casa dele cobrar o voto, e ele diz, foi erro. Ele falou isso daí. Vamos ver também Provérbios, capítulo 20, o versículo 25. Olha só, mais um conselho de Salomão. Ele diz assim, laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feitos os votos, então inquirir. O que Salomão está dizendo aqui? Que a pessoa fala, olha, isso aqui é santo, isso aqui é santo para Deus. Ele compra um negócio, consagra aquilo, isso aqui eu estou doando para a igreja, isso aqui é santo, isso aqui é para Deus. Aí depois, quando ele vai inquirir, ele vai refletir, aí ele fala assim, não era isso que eu queria fazer. Salomão está dizendo a mesma coisa aqui, que ele está também dizendo em Eclesiastes, que nós acabamos de ler, aqui no versículo 6. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Você falou que aquilo é santo, que aquilo é separado, que é consagrado para Deus, deixa aquilo consagrado.
quando o mensageiro vier te cobrar, não diga para ele que você errou. Agora, veja, os irmãos entenderam, né? Agora veja a segunda parte do versículo 6. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Será que Deus vai punir uma pessoa que não cumpriu com o seu voto? Veja, Salomão está dizendo que Deus vai destruir a pessoa? Não. Ele está dizendo, olha o final do verso 6, destruir as obras das tuas mãos. O que é a obra das tuas mãos? É o seu trabalho. Vamos voltar na época de Salomão para vocês entenderem. Se o mensageiro fosse cobrar e a pessoa ficasse dando desculpas, ele não iria aceitar as desculpas do precipitado, ele ia dizer, você precipitou, mas você tem que pagar, eu vim aqui para buscar o pagamento do voto e estou indo levar. E exigiria o pagamento. E na realização do pagamento do voto, o indivíduo ficaria até mesmo desfalcado de seus bens para poder pagar, visto que o voto precipitado for além das suas condições. A obra de suas mãos ficaria destruída. O cara ia falar assim para o anjo, né? Para o mensageiro que foi lá cobrar. Ele ia falar assim, mas vem aqui para você ver na minha horta, só tem aquelas couves ali, aqueles alface, eu só tenho 2 galinhas, como é que eu vou cumprir meu voto? Aí o mensageiro ia falar, não, me dá tudo isso aí, me dá isso tudo aí. Aí ele dava aquilo tudo, era destruída a obra da mão dele, que era o trabalho, a família passava fome. Por quê? Por causa da falta de reflexão, de inquirição, de raciocínio, tolice. Por quê? Por causa de um momento empolgante no culto. É maravilhoso estar num culto empolgante, mas é necessário que nós também não fiquemos enlaçados por promessas, por um ambiente de oração e depois ficar dando desculpas para Deus porque não temos condições de cumprir. Agora o versículo 7. Assim como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Isso aqui ele já tinha dito no verso 3, né? Mas ele diz no final, mas tu teme a Deus. Um crente temente a Deus, ele vai ponderar, ele vai pensar. Não pensar para mediocridade, como nós já falamos. Não vou fazer nada para Deus, porque se eu prometer, vou ter que fazer. Eu já vi crente falar isso comigo. Fala assim, pastor, não vou prometer nada, porque se eu prometer, eu vou ter que fazer. Ou seja, ele não quer se comprometer. Então, concluindo esta mensagem, queridos, nós vimos então que as diferentes reações ao ambiente sagrado de culto e adoração. O crente sábio ouve, se cala, pondera e teme a Deus. O crente tolo sacrifica o que não pode, fala muito, precipita em suas promessas e depois dá desculpas da sua inoperância. Agora, para encerrar este sermão, quero fazer uma aplicação da pessoa de Cristo Jesus. Quando Cristo estava na glória, na eternidade, com o Pai e o Espírito Santo, só eles, não havia mais ninguém, não tinha anjo, não tinha céu, não tinha terra, não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha nada, somente eles, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Havia uma atmosfera ali de adoração também, havia um ambiente perfeito de adoração, não é como o nosso ambiente é gostoso, mas não é perfeito, ele é agradável, mas não é perfeito. Ele vai a Deus, Deus o recebe, mas ele não é perfeito. Mas lá não, na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo viviam em uma atmosfera eterna de adoração perfeita, sem uma interferência do mal, porque nele não há o mal. E naquele momento da atmosfera de Deus, do Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, de adoração, houve então um plano eterno. E este plano eterno foi também de sacrifício. Veja, nós, quando estamos no ambiente de adoração, precisamos tomar cuidado para não oferecer sacrifício. Mas naquele ambiente eterno de adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo, houve uma promessa de sacrifício. E quando então Deus
criou todas as coisas e o pecado entrou no mundo, houve na história do mundo um período, e quando cumpriu a plenitude deste período, Deus agora enviou o seu Filho, que Ele já havia planejado na atmosfera da adoração, oferecê-lo como sacrifício por nossos pecados. Não foi um voto irrefletido de Deus, foi algo do coração de Deus. Não foi um momento empolgante que Deus se empolgou na adoração do Filho com o Pai, do Pai com o Filho, do Espírito com o Pai e o Filho, não. Não foi aquele momento e Deus disse assim, mas e agora? Eu já prometi, agora eu vou ter que mandar meu Filho, não. Foi um voto plenamente ponderado, raciocinado, para nos perdoar e para que o nome do Pai e do Filho fosse glorificado. Então Ele veio. E Ele veio não com remorso, não com peso nenhum. Fizeram esse voto, vou ter que pagar. Não, Ele veio disposto. E Ele veio de tal modo disposto que a palavra do Senhor diz que o seu sacrifício foi perfeito e foi definido. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Não foi um sacrifício de tolo que Jesus foi para a cruz, como alguns pregadores dizem, né? Jesus foi para a cruz, meu querido ouvinte, estendeu os braços e derramou sangue por você. Agora Ele está esperando de braços abertos para ver se você vem a Ele. Não, nada disto. Jesus Cristo veio definidamente para morrer pelos seus, por aqueles que o Pai lhe deu. Ele não veio para fazer um sacrifício e depois ficar esperando a boa vontade do pecador. Que boa vontade que o pecador tem. Que boa vontade o pecador tem. Ao contrário, o pecador tem uma terrível má vontade para com Deus e para com o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus não. Nenhuma gota do seu sangue foi desperdiçada. Pelo contrário, ela foi aplicada, está sendo aplicada e será aplicada sobre todos os eleitos, sobre todos aqueles que o Pai lhe deu para os salvar de verdade e não para ficar de braços abertos. Jesus está te esperando. Ele não está te esperando. Se Ele quer, Ele vai te salvar, Ele vai atrás de você. Foi o que Ele fez conosco. Eu te pergunto hoje, quando Ele te salvou, foi você que foi atrás dEle? Ele estava te esperando? Quando Ele te salvou, Ele foi atrás de você. Porque Ele, sim, fez sacrifício, mas não de tolo. Ele, sim, fez um voto, mas não irrefletido. Ele, sim, realizou uma promessa. Não só prometeu, mas realizou. E esta promessa foi aplicada a nós pecadores. E diante deste sacrifício que você e eu temos que nos posicionar hoje à noite, não podemos nos sacrificar para Deus e nem fazer qualquer tipo de esforço para merecer seu favor, não. Jonathan Edwards fez estas 70 resoluções, não foi para que Deus o aceitasse. Este favor, esta aceitação já nos foi concedida em Cristo. Os nossos votos devem ser feitos para agradá-lo e não para barganhar com Ele. Deus, eu vou ser melhor este ano para o Senhor se agradar de mim. Não. Deus se agrada de você por causa de Cristo, porque você já creu nele. Deus já se agrada de você. Não é pelo que você faz, não, nem pelo que deixou de fazer, é pelo que Cristo fez. O fato de você crer em Cristo é como se as obras de Cristo fossem as mesmas suas. Melhor, as suas obras fossem as mesmas de Cristo. E então Deus se agrada de você, não por você e nem pelas suas obras, mas por Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, porque Deus não estava esperando ninguém. Esse negócio de Jesus vir e morrer por nós foi um plano eterno, não foi ninguém que sugeriu, não. Plano eterno. Paulo chama isso de eterno propósito. Eis-nos aqui então, queridos, para fazermos diante de Deus um contraste, fazer uma comparação.
Ó Deus, diante do ambiente de adoração que o Senhor está presente, eu sempre falo besteira. Você viu Pedro? Quando estava no Monte da Transfiguração, não era um ambiente de adoração? Jesus não transfigurou, ficou belo. Jesus ficou maravilhoso, como Ele é de fato, né? Cheio de glória, mostrou sua glória aos discípulos, e eles caíram por terra ali, e Pedro dizia, Senhor, olha só, ambiente de adoração levou Pedro a falar bobagem. Bom estarmos aqui, façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Aí a voz do Pai vem na nuvem e diz, para com isso, Pedro. O meu filho é esse aqui, ouçam a ele. Tem nada de Moisés e Elias, mas não. Lei e profeta já era. Agora é meu filho, é o Evangelho, é o poder da salvação da cruz. Este é o pensamento que devemos ter hoje, diante dessa atmosfera de adoração. Lembrar sempre de que não sou eu que faço os votos, não sou eu que faço o sacrifício nem as promessas. Foi Deus que fez. E uma vez feito, Ele realizou. E uma vez realizado, Ele conseguiu o que queria, que foi a nossa salvação. Agora, se eu faço algum voto ao Senhor, é para agradá-lo. É para que Ele seja glorificado. Não é para que Ele se agrade de mim. Isso Ele já fez. Amém? Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações. Vamos orar em nome de Jesus.